Pessoas lindas! Estou começando hoje um pouquinho mais cedo porque surgiu um compromisso e a vida é assim, mas vocês terão o vídeo conforme o prometido. Bom, indo direto ao ponto, né? A energia da semana, né? Que eu tiro através da carta, capto essa energia através de uma carta, de um arcano maior. Ela começou na sexta-feira passada, 6 horas da tarde, e vai até 6 horas da tarde dessa semana, né? Então, a energia da semana sempre começa na sexta-feira, 6 horas da tarde, e vai até às 6 horas da tarde da outra semana, né? Então, começou na última sexta e vai até essa sexta, 6 horas da tarde. A energia que está nos regendo desde a última sexta é a justiça invertida. A justiça invertida é a injustiça, né? E, meus amores, a vida não é justa. Isso qualquer pessoa com o mínimo de maturidade sabe, né? Quando a gente é criança, a gente acha que a vida é um grande conto de fadas, que tudo a gente se esforça e aí necessariamente dá certo. E as coisas não são assim, né? A vida não é um afaguinho, não é um pudim de leite. E muitas vezes as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, injustiças acontecem, pelo menos aos nossos olhos, né? Pelo que eu acredito na minha crença, não existe injustiça maior, porque a vida ela tende a um equilíbrio que não nos é percebido, né? Mas no mundo perfeito de Deus ou do universo, da grande luz, existem pontos de equilíbrio, né? Que muitas vezes podem inclusive atravessar encarnações e bater um crédito karma aí de coisas que a gente fez em outras encarnações, bater nessa e aí a gente passa por situações que parecem muito injustas, tá? E aí essa semana, essas situações muito injustas, de julgamento de terceiro sobre nós, de julgamento de nós mesmos sobre nós, né, nos julgando mal, tendo uma perspectiva mental muito negativa a nosso respeito, a respeito dos outros, os outros a nosso respeito, enfim, usando mal a nossa consciência, né, vai estar muito presente, ok? Então o conselho dessa semana é freie a sua crítica com relação ao outro, freie, botar mais na balança os aspectos negativos que os positivos, tá? Porque a resposta para todo veneno, né? Onde está o veneno, está também o antídoto, né? Então a resposta antídoto a essa carta é ela na posição correta, ou seja, seja justo, seja ponderado nos seus julgamentos, e principalmente valorize mais os aspectos negativos, os aspectos positivos que os negativos, ok? Valorize mais os aspectos positivos que os negativos. Se alguém agiu mal com você, se alguém fez alguma coisa errada, ou mesmo cometeu alguma injustiça, tenha ponderação, tenha centramento, esteja presente no presente, né? Controle sua respiração, busque o entendimento para você ponderar sobre aquilo, e a justiça fala disso, fala de você ponderar pesando a mão mais na forma da benevolência, tá? Então, perdoe aos outros e perdoe a si mesma também, ok? Porque quando ela tá ao contrário, a gente é muito crítica com a gente mesma. Isso tem reflexo em tudo à nossa volta, tá? Então, sejamos um pouco mais ponderados, um pouco mais gentis, um pouco mais sensatos nas nossas avaliações, primeiramente com nós mesmos, porque isso se reflete em todo mundo, em todo o universo, ok? Então essa vai ser a energia regente da semana. Vamos tentar ao máximo nos manter centrados, equilibrados e pesando mais o lado positivo das coisas, das pessoas, das atitudes, tá? Falando rapidamente sobre as cartas da semana, conforme eu prometi. Para cada dia. Hoje a gente tem o Cavaleiro de Espadas, que é um cara que tá assim, o final de semana provavelmente foi um final de semana difícil. A gente teve, a partir de sábado, 6 horas da tarde, uma carta que indica traumas do passado vindo de forma muito pesada, ou mesmo ataques espirituais que podem ter conturbado muito a vida de vocês e de todo mundo no final de semana.
né? Ontem a gente já tentou dar uma reorganizada na casa e hoje a gente está muito empenhado em, nossa, eu vou agir assim, com a minha razão, tentando enfrentar essas perspectivas do passado, que eu vejo que estão me atormentando, comportamentos que não me cabem mais. Eu quero enfrentar isso, eu não quero mais para minha vida. Massa, hoje é um dia legal. Então começou ontem 6 horas da tarde, vai hoje até 6 horas da tarde. Só que hoje, a partir de 6 horas da tarde, ou seja, dessa segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, a vida é feita de altos e baixos, né, meus amores? Então, novamente, a vida não é um pudim de leite. Não espere que a vida seja sempre uma grande festa. Às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo. A partir das 6 horas da tarde de hoje, a gente tem um momento de baixa acontecendo, tá? Então é bem curioso porque esse cavaleiro que estava aqui, né, tentando enfrentar o passado, parece que ele se transmuta nesse diabinho aqui de cabeça para baixo, né? Então, num golpe da vida, né, de coisas que acontecem que não necessariamente estão sob o nosso controle ou, de fato, são para acontecer dessa forma. Coisas desagradáveis, que não são gostosinhas, que nos colocam numa posição mais embaixo mesmo, na grande roda da vida. Sugestão para quando essa carta aparece dessa forma, esse é um arcano maior, tá? Fala de uma estrutura mental e emocional que está dentro de nós. Quando essa carta aparece, ela fala sobre mantermos o nosso equilíbrio interno, tá? Então hoje, 6 horas da tarde, vá meditar. Tem uma série de guias de meditação rápida no YouTube de graça. Vê lá um que case com a sua proposta, que você sinta confortável e medite, porque de 6 horas da tarde dessa segunda até 6 horas da tarde da terça vai ser cobrado de você mais equilíbrio interno, tá? Porque a posição que vai acontecer na sua vida provavelmente não vai ser gostosa. Coisas ruins ou não agradáveis podem acontecer e você precisa de equilíbrio interno para lidar, certo? Na quarta-feira, ou seja, de 6 horas da tarde da terça até 6 horas da tarde de quarta, você vai ter muito amparo emocional para lidar com essas situações, tá? Muito amparo afetivo. Você tem uma estrutura sólida que possivelmente vai te amparar nessa semana em que injustiças, né? Ou críticas, ou aspectos acusadores de você com você mesmo podem estar acontecendo e a tua família, o teu parceiro, a tua estrutura afetiva com a qual você pode contar vai estar te apoiando, falando calma, tá tudo bem, vem aqui, te dou um abraço, te dou um pudim de leite, te dou um chamego, né? Então, você tem esse acalento. Mas a vida é feita de altos e baixos. Nessa quarta-feira, a gente tem uma superlua, vai ser a maior superlua, né, de 2021 e vai ser um eclipse lunar, né? Tá sendo chamada de superlua vermelha. Os eclipses, eles na verdade, eles mostram a face sombria daquele astro, né? Quando é o Sol, eles mostram a face sombria do masculino e quando acontece um eclipse lunar, como vai ser nessa quarta-feira, no dia 26, eles mostram a face sombria do feminino. Todos nós carregamos o masculino e o feminino dentro de nós, né? E esse eclipse, ele vai falar sobre o nosso aspecto mal resolvido e sombrio com o feminino, tá? Representado pela nossa mãe e a nossa grande mãe, que é a Lua. Então, a partir dessa quarta-feira e nos próximos 6 meses, essas questões ligadas a coisas mal resolvidas com o feminino vão vir à tona. Agora, vão vir à tona por quê? Porque são oportunidades de resgate, são grandes oportunidades de cura. E, gente, curar, crescer, dói. É isso, lidem, vamos ser maduros, tá? Não é gostosinho, não é fácil, exige trabalho, exige equilíbrio e exige empenho. Então, estejam cientes que pelos próximos 6 meses todos nós somos convidados a trabalhar o nosso lado feminino de forma mais equilibrada, mais sadia. E primeiro, para trabalhar, vai vir toda a craca que está relacionada a isso, né? Todas as ideias negativas com relação ao feminino,
a nossa mãe, a nós como mulheres, a nós como mães, né? Tudo isso vai vir à tona nos próximos 6 meses exatamente para ser curado. Então, ótimo, vamos em frente, força na peruca, vamos curar esse feminino, tá? Na quinta-feira, começando a partir de 6 horas da tarde da quarta até 6 horas da tarde de quinta, a gente tem o valete de espadas invertido. O valete é tipo o estagiário das cartas reais, né? Ele tem um poder, mas ele não sabe usar. Então, ele é um cara aqui no naipe de espadas, que é um naipe mental, ele tá querendo olhar pra frente, só que ele não tá preparado pra isso ainda. Ele quer tipo, não, eu não quero olhar pro passado, eu não quero racionalizar sobre o passado, eu não quero rever as minhas ideias sobre o passado, porque eu quero ir em frente, cansei desse passado, deu, né? Mas, enfim, estamos aí com um eclipse nos chamando para rever questões ligadas ao passado da nossa mãe, né? Todo esse feminino que foi construído. Então, a sugestão para esse valete de espadas invertido é a gente ter maturidade. Novamente, maturidade é com o nosso agir, com as nossas palavras, com o nosso pensar, tá? Porque quando a gente carrega uma espada e a gente não sabe como usar, a gente pode causar muito dano aos outros e a nós mesmos, né? Então, nessa quinta que a gente pense um pouco antes de agir, pense antes de falar e examine os seus pensamentos, tá? De uma forma madura, sem mimimi, sem você ficar se vitimizando. Eu sou o cocô do cavalo do bandido, tudo deu errado. Sejamos maduros. Tudo aconteceu porque era assim o nosso planejamento para essa vida, para a gente ter essa experiência maravilhosa, para a gente ir para um próximo nível em termos de espírito, em termos de alma, em termos de desenvolvimento humano, tá? Então, vamos olhar com cautela para o passado um pouquinho antes de seguir em frente, tomar cuidado com as nossas ações, palavras e pensamentos, tá? Na sexta-feira, iniciando 6 horas da tarde da quinta, 6 horas até 6 horas da tarde da sexta, a gente tem uma carta que é uma carta complicadinha, tá? Porque a gente teve nessa quarta esse eclipse que fala da grande mãe, né, da lua, das faces difíceis do feminino, né, e das faces difíceis também de um maternar. A primeira coisa que vem, essa não é uma interpretação usual dessa carta, mas eu sigo muito a minha intuição na forma de análise, né, as moças que estão grávidas, tenham cuidado com vocês mesmas, tá? De quinta para sexta, porque esse é um período em que abortos podem acontecer, tá? Decepções, abortos inclusive de realidades, né? Ou seja, um projeto pode não ir adiante, você pode ficar chateada. Esse projeto pode ser uma vida nova, de fato, né? Uma vida nova aqui representada por um neném mesmo. Às vezes a gente nem sabe que estava grávida e pode perder, né? Ou pode ser um projeto que não vai adiante, enfim. Também essa é uma carta que, quando invertida, ela fala, e aí se conecta muito ao arcano regente da semana, injustiça, de você ter uma falta de colaboração do grupo onde você faz parte, seja no ambiente de trabalho, seja na tua família, de pessoas competindo com você em vez de ajudar a criar junto, né? Ou seja, essa é uma carta que fala sobre criar junto, né? Criar uma nova realidade. E aqui fala da expulsão de um terceiro elemento, né? Então, é uma falta de colaboração, é uma competição, uma vontade de botar para baixo esse outro, né? No caso você, ou você agindo dessa forma com os outros, que sempre vai gerar consequências, né, gente? Quando a gente age com a nossa sombra, isso gera consequências, porque o universo nunca deixa nada barato, né? Nós estamos aqui para aprender. Quando a gente age mal, existem consequências também, tá?
Então estejam atentos a isso, mamães, estejam atentas a ficarem quietinhas nesse dia, né? Terem descanso, assim, para poupar, né? Qualquer esforço extra. E com relação a grupos, seja família, trabalho, casamento, esteja atenta à colaboração, né? Mais uma vez, o antídoto está na carta na posição correta. Em manter o espírito colaborativo e em manter o respeito a todos os membros desse sistema, tá? Não permita desrespeito para com você e não seja desrespeitoso para com os outros, tá? É assim que se mantém um sistema saudável. As pessoas não são fáceis, eu não sou fácil, você não é fácil, ninguém é fácil, todo mundo tem luz e sombra, é difícil conviver mesmo, é complicado muitas vezes. A gente está passando por um período mais complicado ainda por causa da quarentena, ainda mais numa semana de uma superlua e uma superlua que vai estar eclipsada no feminino. Então todo mundo vai estar lidando com aspectos negativos desse feminino, o aspecto negativo da mãe, de si mesmo como mãe, enfim. Vai ser uma semana daquelas assim mais dificeizinhas, mas que são, mais uma vez, grandes possibilidades de crescimento. Ok, então, para sexta, até 6 horas da tarde, colaboração e respeito. Isso é o básico para a nossa convivência saudável, seja no trabalho, seja em casa, com a família, filhos, marido, esposa, cachorro, enfim. Ok, meus amores, eu estou sentindo de mudar o dia da minha tiragem para sexta-feira, inclusive para postar às 6 horas da tarde. Não sei se eu vou poder fazer live, porque esse é um horário que eu atendo muito, mas assim, energeticamente é quando a energia muda. E nos finais de semana muitas coisas acontecem, né? Principalmente porque a gente está mais em casa, disponível para nossa família e amigos, mesmo online, né? E às vezes tretas acontecem e a gente fica meio perdidão. Então, perdidona, né? E se a gente sabe mais sobre a energia regente da semana, já começando nas sextas, a gente pode se orientar melhor, ter um cuidado melhor com o que a gente fala, pensa, diz, age, né? Então é isso, eu sinto que a partir dessa próxima sexta eu vou começar já a postar às 6 horas da tarde. Ok? No mais, é isso. Sejamos mais ponderados, menos críticos essa semana e mais atentos a esse aspecto do feminino que todos nós vamos precisar trabalhar nos próximos 6 meses, ok? Uma excelente semana, força na peruca e vamos que vamos. Grande beijo, fiquem com Deus.